Jornal da Capital. 5h31 de volta com o Jornal da Capital, segunda edição. Ao longo dessa semana, a gente conversou aqui com as pessoas que vão participar das eleições gerais do sistema Confea, CREA e Mútua, não é? A gente tem conversado aqui com alguns candidatos para falar um pouquinho mais a respeito de como vai acontecer essa tratativa, não é? Esse calendário eleitoral de 2020, que, claro, sofreu alterações também por conta da pandemia, não é? Conforme decisão plenária, as eleições gerais vão acontecer no dia 15 de julho de 2020 e os profissionais que tiverem interesse em votar têm até o dia 15 de junho para quitar eventuais débitos perante o CREA. A gente perdeu aqui o contato com o nosso entrevistado, mas a gente já vai restabelecer enquanto termino só de situar o porquê a gente está conversando com esses profissionais, não é? Para falar um pouquinho aí da importância que arquitetos, engenheiros, não é? A gente tem que para falar aqui dessa categoria. E hoje o nosso entrevistado, vou só pegar aqui o nome certinho para a gente poder falar com ele sobre essa campanha, não é? Uma eleição que já está a todo vapor e dentro, claro, não é, dos cuidados por conta da pandemia que a gente vive, não é? Hoje a gente conversa com João Valente, ele que é engenheiro agrônomo e professor doutor aposentado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Boa tarde, João Valente, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Camila. E aí, graças a Deus. Que Estamos bom. aqui curtindo cuidando do coronavírus. Não tem jeito, não é? Mesmo estando aí buscando uma situação melhor para a categoria de vocês, é importante cuidar em primeiro lugar da saúde, não é? Já tem, Sim. Independente de como vai acontecer, não é? A data já foi alterada, mas o senhor já pode falar um pouquinho pra gente aí a respeito das principais ações, não é? O senhor está à frente do CREA nesse momento e como que o senhor encontrou a instituição assim que assumiu e, enfim, quais as principais realizações para quem está acompanhando a gente? Mais uma vez, boa tarde. Camila, boa tarde, muito obrigado à Rádio Capital pelo espaço, a nós concedidos, né? Camila, eu gostaria de transmitir aos nossos ouvintes que eu, praticamente, penso que todas as pessoas que se dispõem a contribuir ou a participar da gestão de um órgão, de uma instituição, sempre dão o melhor de si, sempre procuram fazer tudo que é possível ao seu tempo, né, e com as condições que encontram. Entretanto, eu não posso deixar também de observar que uma instituição que passa por uma sequência de bons gestores, que passa por gestões eficientes ao longo da história, ela sem dúvida nenhuma conta com o reconhecimento da sociedade, conta com a satisfação dos seus clientes, no caso, os nossos profissionais, né? Não foi assim que eu encontrei o nosso CREA. O nosso conselho, ele tem uma avaliação muito negativa por parte dos profissionais e por boa parte da sociedade. Os profissionais entendem que o CREA não tem dado as devolutivas que eles merecem em função de serem registrados nesse conselho, de pagar anuidade, de pagar anotação de responsabilidade técnica por todas as obras e serviços que executam. Eu devo registrar muito rapidamente que ao assumir o CREA há 2 anos atrás, eu sucedi alguns gestores que estão no poder já aí há alguns anos. Uns passaram 2 mandatos, sequência de companheiros de gestões anteriores, e quando recebi o CREA, encontrei o CREA com muito problema, né? Problema no patrimônio, mobiliário do CREA sem o devido controle, sem inventários feitos anualmente como tem que ser feito, o patrimônio imobiliário, todo ele com problema documental, inclusive a própria sede do CREA, diversas sedes do CREA sem habite, o que é vergonhoso para nossa categoria, né? Na questão de pessoal, o nosso pessoal sem um plano de cargos e carreiras, com FAT sem ser recolhido, com FGTS dos comissionados sem ser recolhido. O nosso fluxo de processos dentro do CREA era totalmente inadequado, sem cumprir requisitos mínimos como impessoalidade. Eu encontrei processos em que a pessoa pedia e ela pagava, quer dizer, totalmente fora
dos normativos, né? O nosso jurídico com passivos com milhares de CDAs para serem geradas, um sistema corporativo obsoleto, totalmente obsoleto, com dados não confiáveis, e pior do que isso, a comunicação com os profissionais e com a sociedade muito incipiente, né? O CREA não se comunica com a sociedade, não se comunica com os profissionais de forma adequada. Então, no meu primeiro ano de gestão, eu me ocupei basicamente de fazer um saneamento administrativo no Conselho, né? Busquei regularizar diversas situações que eu encontrei com a gestão muito ruim, muito deficitária, né? Busquei implantar um sistema corporativo que atendesse aos normativos do CONFEA, porque o CREA, ele é um órgão que funciona como fiscalizador e regulamentador da profissão aqui no estado, mas ele obedece aos normativos elaborados pelo Conselho Federal, e nós detectamos que alguns normativos não vinham sendo seguidos. Então implantamos um sistema corporativo moderno, um sistema corporativo inovador, que graças a ele, inclusive, nós conseguimos passar por esse período de pandemia, fazendo atendimento normalmente via eletrônica. Mais de 70 mil solicitações de serviço já foram feitas nesse período de quarentena, né? Esse sistema também possibilitou desonerar os nossos profissionais de algumas taxas que eram cobradas de forma duplicada, como, por exemplo, o engenheiro civil, que recolhia uma RT para elaboração de um projeto e outra para execução. Isso está errado de acordo com os normativos do CONFEA. Tem que ter, quando você vai fazer uma casa, o seu engenheiro vai pagar uma RT para elaborar o projeto ou RT para executar. Está errado, é uma só, né? Então os normativos não vinham sendo cumpridos. Esse sistema também deu transparência a alguns direitos que os nossos profissionais têm, que não estava sendo mostrado aos profissionais. Por exemplo, o profissional com mais de 35 anos de contribuição, ele tem direito a 90% de desconto na anuidade. O profissional recém-formado também tem direito a desconto de 90% na anuidade. O profissional que tem uma microempresa individual, uma empresa individual, por exemplo, nós temos diversos órgãos já, diversas instituições que contratam empresas, não contratam o profissional como empregado. Então, o profissional, ele vinha recolhendo uma anuidade dele, profissional, e outra da empresa dele. Está errado isso também. É possível que ele recolha a anuidade dele, a anuidade da empresa dele, e 10% da anuidade da pessoa física. Então, diversos direitos que estavam sendo, vamos dizer assim, não estava sendo dada a transparência adequada para que os profissionais pudessem usar. Por exemplo, portador de déficit de doença pode também usufruir do desconto de 90%. Então, um sistema corporativo extremamente intuitivo e possibilitou a gente passar por estarmos passando por esse período sem um prejuízo para os nossos profissionais. Uma outra atitude que eu julgo muito importante nesse pequeno período que tive à frente do CREA foi o fortalecimento das nossas entidades de classe. As nossas entidades de classe, quem nos ouve pela primeira vez, são instituições que têm como objetivo principal a valorização do profissional através de qualificação, através de socialização. São essas entidades de classe que enviam para o CREA os conselheiros, aqueles profissionais que vêm contribuir de forma honorífica com o sistema, participando das nossas reuniões plenárias, das nossas câmaras, para fazer análise de processos, elaborar as decisões necessárias para a fiscalização no Estado, enfim. São profissionais que colaboram de forma honorífica com o sistema. E essas entidades precisam sobreviver, precisam ter uma estrutura mínima. Então nós, em obediência à legislação, editamos o primeiro edital de chamamento público para passar dinheiro de forma legal para essas instituições poderem fazer o seu custeio, mas ao final do ano fizemos mais um edital de patrocínio para patrocinar essas instituições a participarem de eventos, a realizarem eventos de capacitação, de treinamento para os profissionais de cada modalidade. E agora já estamos com o edital pronto para conceder a locação de estandes, né, para essas instituições poderem se instalar dentro de grandes eventos que acontecem no estado e aí mostrar o seu serviço, enfim, se aproximar dos profissionais. Uma outra ação que eu julgo que foi muito importante, que nós iniciamos e queremos continuar, é uma busca de fortalecimento institucional.
O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fortalecer a nossa instituição, ela precisa ganhar respeito junto à sociedade, para que em momentos decisivos ela possa se colocar em defesa dos profissionais e ser ouvida. É preciso fortalecer institucionalmente também o Conselho através de ações parlamentares. Nós precisamos nos aproximar dos parlamentares para que mudanças na legislação sejam propiciadas. Já tivemos várias ações esse ano, nos aproximamos muito dos parlamentares, já conseguimos obstruir uma PEC que iria causar grande prejuízo aos nossos profissionais, que é a PEC 108. Enfim, nós temos que buscar nos aproximar dos parlamentares para mudar a legislação, no sentido de atualizar a legislação profissional, que ela é muito antiga e ela tem imperfeições, como toda legislação, com o passar do tempo vai se tornando obsoleta em alguns dos seus artigos. A nossa não é diferente, nós temos uma lei que trata do mínimo profissional que não alcança os profissionais estatutários, é preciso mudar essa legislação. Enfim, então, ações de fortalecimento institucional é um carro-chefe da nossa gestão. E outra coisa que nós temos buscado de forma incansável é a busca de devolutivas diretamente ao profissional. O profissional não consegue se ver contemplado dentro do CREA. Você conhece, um profissional que é ligado à OAB, por exemplo, ele vai a um restaurante, ele vai a uma loja de automóveis, ele apresenta a carteira do OAB dele, ele de forma orgulhosa, ele às vezes consegue algum desconto, pelos convênios que tem. O CREA, a carteira dele não serve para nada, né? O profissional não se orgulha em ostentar a carteira do CREA. Por quê? Porque há um erro de nascimento. O CREA, quando foi concebido dentro de um sistema CONFEA, CREA, mútua. O CREA é o órgão arrecadador, a mútua é o braço assistencial do sistema e o CONFEA é o braço normativo. Ou seja, fica parecendo que o CREA só arrecada. Na verdade, ele arrecada para sustentar a mútua. E a mútua tem sido muito tímida, não tem se mostrado aos profissionais de forma efetiva. É muito difícil aceitar que a mútua não atenda os profissionais, por exemplo, num período como nós estamos vivendo agora, no período do coronavírus. A mútua tem muito dinheiro, poderia estar acolhendo os profissionais e não fez isso. Eu tive que, na condição de profissional, encaminhar documentos ao CONFEA e à mútua, reivindicando a criação de auxílio assistencial. Graças a Deus foi atendido com valor simbólico, poderia ser muito maior, porque a multa tem bastante dinheiro, poderia ter concedido um recurso de forma menos burocrática e mais volumoso para os profissionais, mas de todo modo foi concedido 2 novos benefícios para os profissionais através da multa. Mas poucos são os profissionais que têm conseguido buscar isso. Então, eu vejo que eu vi essas ações como ações importantes. E para coroar essas ações importantes, é preciso comunicar essas ações. Então, para isso, nós já conseguimos, depois de 1 ano e meio de trabalho, licitar com uma agência de publicidade e agora, com essa agência de publicidade contratada, nós poderemos fazer ações de divulgação do trabalho do CREA e da aproximação do CREA com a sociedade. Mas, de um modo geral, o que a gente tem muito claro é que o rastro das gestões anteriores não é muito, vamos dizer assim, não tem sido ou não tem se mostrado muito eficiente no sentido de mostrar o CREA como um órgão importante, como um órgão que a sociedade goste, que os profissionais gostem, que os profissionais tenham esse sentimento de pertencimento com esse conselho. A nossa luta é para desenvolver nos profissionais um sentimento de pertencimento, um sentimento de que o CREA é deles e que eles têm que cuidar desse CREA, porque esse CREA é importante para eles. O CREA tem problemas? Tem, mas nós temos que superar esses problemas e fazer com que o lado positivo da regulamentação profissional seja útil para todos os profissionais. Então, em linhas gerais, eu não sei qual é o tempo que a gente tem, esses são os principais temas que eu trabalhei nesses 2 anos que estive à frente do CREA. Meu mandato seria 3, mas esse ano foi praticamente subtraído em função do processo eleitoral e da ocorrência do Covid, mas estamos preparados e prontos para avançar
no sentido de concluir o saneamento do CREA e avançar na oferta de serviço de qualidade para os profissionais, para a sociedade. O senhor colocou bastante os principais pontos, né, as principais ações, explicou aí até para a população de um modo geral, mas com relação à eleição, João, como é que tá? Vocês vão fazer de que forma? Vocês já têm essa ideia de como que vai ser feito isso? O senhor já planejou esse momento também para as eleições? Então, Camila, veja, como eu digo, como essa minha inquietação com o CREA e essa aproximação minha com o CREA, eu que estive no CREA quando era professor, na condição de conselheiro, mas na condição de conselheiro você vai uma vez por mês no CREA, participa daquela reunião e vai embora e não vê o conjunto dos problemas que ali estão embutidos. Veja que é um sistema, é um conselho da área tecnológica e infelizmente nós não temos um sistema de votação eletrônica, um sistema de votação via internet. A nossa votação, ela usou ao longo do tempo as urnas do TRE e desta vez, por conta da proximidade das outras eleições e desses sistemas, nós estamos, caminhamos para ter uma eleição de papel, votação no papel, e mais do que isso, mais complicado ainda, só vota o profissional no município que tem inspetoria. Nosso estado tem 140, não me recordo corretamente, agora 147 municípios, nós temos urna em 24, só, certo? Então o profissional para votar tem que estar naquele município e é votação presencial. Então isso é um problema seríssimo, é até vergonhoso para o nosso sistema, você fazer votação presencial numa época em que nós fazemos tudo via eletrônica, né? Movimentação bancária, tudo eletrônico, e nós vamos ter ainda a eleição presencial. Ela está agendada para 15 de julho. Eu acredito que, ou melhor, eu torço para que essa pandemia arrefeça, né? E ela aconteça. Mas se a pandemia continuar nesse ritmo que nós estamos aqui, eu imagino até que a tendência é que esse calendário seja novamente alterado. Mas, em princípio, a data que está agendada é 15 de julho, com a votação presencial em urnas de papel, nas inspetorias, nas cidades onde temos inspetorias, né? E na sede do CREA, unicamente. Perfeito, maravilha. Fica aí já o esclarecimento, qualquer coisa havendo essa alteração, João, o senhor volta a falar com a gente também, não é, para falar um pouquinho mais da determinação, mas a princípio é isso. Quero agradecer a participação do senhor, agradecer os esclarecimentos e dizer que a gente está aqui na torcida, não é, pelo conselho, não é porque é importante para todo mundo, não é importante para a sociedade do modo geral que o profissional, o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, enfim, todos esses profissionais que eles sejam não só fiscalizados, mas que ele tenha uma estrutura para trabalhar, não é? Porque é um trabalho muito importante e é um trabalho que tem que ter todo esse tipo de cuidado mesmo. Obrigada, viu? Isso. O CREA, Camila, ele foi concebido por uma lei federal e o objetivo dele é defender a sociedade. Então, o que o CREA faz essencialmente? Qual que é a missão do CREA essencial? Em toda obra ou serviço que coloque a sociedade em risco, é preciso ter um profissional habilitado respondendo por essa obra para que a sociedade esteja segura. Então, o objetivo do CREA é defender a sociedade. Então, poucas pessoas têm essa clareza, né, da importância de você ter um profissional habilitado, respondendo por uma obra ou serviço que coloque a sociedade em risco. É verdade. Eu agradeço imensamente o espaço de estar falando do Conselho. Obrigada. Um grande abraço a todos. Obrigada. A gente agradece a participação. Obrigada Camila. Obrigado pela sua gentileza. Imagina, um grande abraço. Até a próxima. 5 horas e 50 minutos, intervalo, a gente volta já.